O episódio 9 de X-Men 97 está simplesmente sensacional, então vem comigo para o resumo e análise desse episódio. Começamos pela abertura que não tem grandes modificações, mas se você não viu o meu vídeo anterior, tem aqui um detalhe importante nessa cena. Os humanos agora aparecem como Sentinelas Prime, isso porque foram transformados no episódio anterior. No início do episódio vemos que o Xavier acorda na cama antiga dele. Também nos mostram que Magneto está com seu antigo uniforme novamente. Também temos o Bastian lamentando o que aconteceu com o Sentinela Prime e principalmente com a mãe dele que havia sido transformada, e ele parece se importar com a mãe dele, demonstrando aí humanidade. Magneto resolve fazer um lar novo para os mutantes, e para minha surpresa ele foi retirar o asteroide M do mar para fazer com que ele vá para o espaço novamente e lá seja o lar dos mutantes, assim como já aconteceu lá em X-Men 92. Então o asteroide M aparecer na abertura não foi por acaso, ele está de volta. Outro ponto a se destacar é que tanto a Jubileu quanto o Roberto da Costa são perseguidos por um grupo anti-mutante. E no momento certo, a Tempestade e o Conforge chegam para salvá-los. E a Tempestade sempre surge de uma maneira épica. Dessa vez também não foi diferente, com a música tema dela tocando ao fundo. Também vemos algumas consequências do que o Magneto fez no episódio anterior. Ele desativou completamente a energia elétrica no planeta. Com certeza isso deve ter matado várias pessoas inocentes. Ele declarou guerra contra o mundo. E o que o Magneto fez colocou a Terra em perigo. E em 12 horas o campo magnético da Terra vai enfraquecer, expondo à Terra a radiação solar. Temos também um confronto entre o Xavier e o Ciclope. O Ciclope discorda porque o Xavier deixou os X-Men para o Magneto. E a justificativa do Xavier é que ele queria que a Jean Grey e o Ciclope tivessem uma vida e uma família fora dos X-Men, já que desde a adolescência eles estavam do lado dele. Além, é claro, que a família deles ficaria mais segura se eles não fizessem mais parte dos X-Men. Mas apesar disso, as coisas não mudam e tanto o Ciclope quanto o Xavier acabam atraídos novamente para o mesmo lugar, ou seja, de volta aos X-Men. O Ciclope continua chateado com o Xavier, ele entende que o Xavier não deveria ter decidido por ele. Quando o Xavier estende a mão, o Ciclope simplesmente deixa ele no vácuo. A Vampira se recupera e acorda. E o Noturno atualiza a Vampira sobre o que está acontecendo. Temos um belo reencontro da Jean Grey com a Tempestade, e é confirmada a teoria de que a máquina do Forge realmente fez com que a Tempestade recuperasse seus poderes. Temos também uma boa interação entre o Fera e o Forge, que se reencontram, sendo que a última vez eles trabalharam juntos para vencer a Falange, lá nos episódios 1 e 2 da quinta temporada de X-Men 92. Estamos sabendo que a prótese que o Forge usa não foi afetada pelos poderes do Magneto porque ela tem um defletor eletrostático. Uma base dos X-Men atual está completamente destruída. A Jean conta que os X-Men vão para a Ilha Muir. Fica localizada na Escócia e é a antiga base dos X-Men, já que lá tem tecnologia Shi'ar que deve ainda estar funcionando, além de suprimentos e equipamentos que eles precisam. Tem uma reunião dos X-Men sobre a situação atual e eles tomando medidas do que eles irão fazer. Outra revelação interessante é que o Xavier já sabia da existência do Bastian, acreditava que ele era um mutante, e apesar de ter tentado recrutá-lo, a mãe do garoto não deixou. E essa informação do Xavier faz com que ele saiba que o Bastian é o servidor de comando das Sentinelas. Curioso é que o Forge apareceu em episódios anteriores com uma foto que parecia ser ao lado dele o Bastian, e aqui não é mencionado nada sobre isso. O Forge junto com o Fera estão construindo um dispositivo, uma espécie de inibidor de poderes do Bastian, baseado no que eles usaram para tentar inibir os poderes da Fênix lá em X-Men 92. Isso faria com que o Bastian perdesse o controle sobre as Sentinelas Prime. Temos uma cena que o Xavier conversa com a Vampira que ainda está de luto por conta do Gambit, inclusive ela está com o sobretudo dele. Ela fala bem do Gambit e critica o Xavier por ele sempre ver eles como alunos e não como pessoas. O Xavier diz que sente muito. Claramente, a moral do Xavier com a maioria dos X-Men tá lá pra baixo porque a Vampira não engole muito essas desculpas não. E é quando de repente chega o Magneto. E o Xavier fica espantado com a entrada épica do Magneto que chega ali com o asteroide M. Todos os X-Men vão pro local e o Wolverine tá louco pra enfiar as garras no Magneto. Se você se perguntou como o Magneto achou os X-Men, eu suponho que o Wolverine serviu como uma espécie de localizador por causa do seu esqueleto de adamantium. Temos um embate de ideias e de posicionamento do Xavier contra o Magneto. O Xavier tenta convencer o Magneto de que aquele caminho é o caminho da destruição, que ele não deve seguir por aquele caminho. Mas o Magneto tá com sangue nos olhos pelo que aconteceu em Genosha e ele diz que a humanidade não vai desfazer aquilo que aconteceu lá. Inclusive ele detalha o que aconteceu com o Sanguessuga, falando da promessa que ele tinha feito ao garoto dizendo que ele poderia viver livre e sem medo. Mas acabou acontecendo que ele viu os olhos assustados daquele menino serem vaporizados. Tudo isso porque o menino acreditou no Magneto, porque o Magneto estava seguindo o sonho que o Xavier vendeu a ele. O Xavier fica simplesmente sem palavras, o Magneto ignora ele e vai direto nos X-Men. Magneto usa o seu poder de persuasão para mostrar para os X-Men que o sonho do Xavier morreu. Ele oferece então um novo sonho, um novo lar que seria o asteroide M. Xavier diz que eles não são deuses, mas o Magneto sempre tem uma resposta.
Ele diz que os deuses abandonam as pessoas, mas os mutantes não abandonam uns aos outros. Vemos que a vampira fica triste enquanto segura o sobretudo do Gambit. Ela entrega o sobretudo do Gambit para o Xavier, deixando de lado o luto para se juntar com o Magneto e fazer aquilo que ela tinha se comprometido a fazer lá em Genosha, que era governar e conduzir os mutantes a uma nova era. Tempestade apela pro emocional, dizendo para a vampira não virar as costas para a família, e a vampira começa a jogar tudo na cara, dizendo que a Tempestade nem estava com eles quando aconteceu o massacre em Genosha. E ela faz a seguinte pergunta: quem vai morrer agora, professor? A Jean? Acertou, miserável. A vampira joga fezes no ventilador e respinga em todo mundo. E ao ir pro lado do Magneto, ela diz que não quer ver mais nenhum mutante morrendo. E aqui, na minha opinião, é o pior momento desse episódio. O Roberto da Costa resolve seguir o Magneto e a motivação dele é que a mãe dele entregou ele pros Sentinelas Prime. Depois do que a família dele fez, ele pergunta o que sobrou pra ele. A Jubileu, um pouco tímida, diz ali em voz baixa que sobrou ela. Mas o Roberto não dá a mínima e resolve se juntar ao Magneto. E é uma pena que ele seja um personagem tão raso e até agora ele só tem sido um grande mala. É um personagem brasileiro que eu gostaria que fosse um bom personagem, e aqui, para ele parecer menos ruim, se ele tivesse dado uma motivação um pouco melhor, ficaria bom ele ter ido pro lado do Magneto. Mas ele ficou parecendo extremamente egoísta, ingrato com os X-Men que salvaram ele e também a própria Jubileu que sempre esteve do lado dele até agora. E assim o Magneto parte, deixando em aberto para quem mais quiser se juntar a eles. A cena seguinte já mostra que eles estão em Muir. Vemos o Cable limpando a arma dele numa sala e ali tem também os uniformes antigos do Ciclope e da Jean Grey, que na época era a Garota Marvel. Uniformes que, se eu não me engano, são iguais àqueles uniformes que apareceram no piloto de X-Men 89. Temos um momento legal ali entre o Ciclope e o Cable como pai e filho. Cable continua a reafirmar que a Jean Grey não é a mãe dele. Você e a Jean, em vez de ir pro espaço. Mas ela... Ciclope diz que para ele também é confuso, mas ele exalta tanto a Madeleine quanto a Jean Grey. Pede que o Cable confie na Jean Grey. Quando o Ciclope está prestes a fazer mais um pedido pro Cable, o Cable tenta antecipar o que o Ciclope vai dizer, acreditando que ele vai pedir para ele tomar cuidado. E o Ciclope diz que não e ele pede para que o Cable acabe com os inimigos. E se liga só nesse momento. Indo pra guerra ou pra um circo? O que você esperava? Couro negro? E foi uma resposta para isso aqui. Sai mesmo por aí nessas coisas. O que você preferia? Um colã amarelo? Eu achei muito maneiro terem devolvido essa crítica que fizeram nos anos 2000 sobre os uniformes dos quadrinhos. Na cena seguinte, o Xavier conversa com o presidente, ele tenta apaziguar a situação para evitar que o presidente ataque o Magneto. É uma retaliação semelhante ao enredo que aconteceu em Atração Fatal. Foi uma saga dos quadrinhos lá nos anos 90. E o Xavier tá sem moral também com o presidente, então ele pede que o presidente confie pelo menos nos X-Men. Pois o presidente joga na cara que o Xavier deixou os X-Men com um lunático. Mas o Xavier, como um bom amigo, ele defende o Magneto ainda assim. E eles têm menos de uma hora para resolver toda essa treta. Enfim, o Xavier fez um bom discurso para convencer o presidente a confiar nos X-Men. Assim como aconteceu nos quadrinhos lá nos anos 90, eles dividem a equipe dos X-Men em duas equipes, a equipe dourada e a equipe azul. E antes deles embarcarem nos jatos, temos esse belo momento entre Ciclope e Jean Grey. Enquanto isso, Bastion assume o controle dos seus sistemas, desencadeando uma enorme força aos sentinelas clássicos. E um momento muito bom é que o Morpho pergunta como assim os sentinelas estão funcionando depois do que o Magneto fez. E é uma pergunta que todos nós faríamos e através do Forge essa pergunta é respondida. Foi a tecnopatia que deu energia às sentinelas. O combate se intensifica com as sentinelas tentando interceptar os X-Men. A Tempestade decide ir com Forge segurar os sentinelas para que os outros possam pousar em segurança. Em mais um momento de irmãs, a Jean fica preocupada com a Tempestade e tenta impedir que ela vá. A Tempestade conta que se lembrou da Jean Grey e se inspirou nela para superar as dificuldades, já que a Jean Grey passou por aquela questão com a Fênix e ela conseguiu ressurgir. A Tempestade dá um bom discurso motivacional nesse momento, e as duas se despedem confiando uma na outra. A Tempestade então usa seus poderes para deter as sentinelas e o Forge ajuda ela. Enquanto isso, os demais seguem em frente até que eles se deparam com sentinelas controladas pelo Bastion. E temos ótimas cenas de ação nesse momento do grupo combatendo as sentinelas. Um destaque para o Morpho que se transforma no Hulk, inclusive parodiando o herói. Morpho esmaga! E a Jean dá suporte com a sua telecinese, fazendo com que o Morpho tenha mais mobilidade para conseguir destruir as sentinelas. Em meio a essa batalha, o Sinistro surge e ataca o Cable, tirando ele do campo de batalha. O Sinistro tenta tocar o terror, dizendo que ele sabe muito sobre ela e principalmente sobre suas fraquezas.
Temos mais um excelente combate em que o Senhor Sinistro mostra que ele tem sim poder para bater de frente com a Jean Grey. Ele consegue usar poderes telecinéticos e também se transforma numa matéria escura e usa as sombras para se locomover para surpreender o adversário. Em determinado momento, o Senhor Sinistro leva vantagem sobre a Jean Grey e ele diz que é o único que sabe em que ponto a Madeleine e a Jean Grey foram trocadas. Se a Jean pedir de forma educada, ele contará. Mas, para nossa decepção, ela não quer saber, então a gente fica sem saber também. Jean vira o jogo e começa a dar uma surra no Sinistro. Enquanto isso, no Asteroide M, a equipe do Xavier chega. E aqui eu tenho que destacar que esse uniforme da Vampira é o uniforme que ela usava quando era vilã. E o do Roberto da Costa é o uniforme que ele usa nos Novos Mutantes. Com a ajuda do Noturno, eles enganam a Vampira e o Mancha Solar. Em seguida, vemos que o Noturno levou os outros diretamente onde está o Magneto. Destaque que o Magneto fez um trono com os restos das Sentinelas. E a meu ver, levar o Wolverine aqui para essa missão foi um grande erro da equipe. Isso porque Wolverine tem um esqueleto de adamantio e ele pode ser usado como uma arma contra os outros. Mais uma vez, o Wolverine se mostra bem disposto a atacar o Magneto e ele é o primeiro a ir para cima. Mas a Vampira intercepta o Wolverine. E me pergunto por que o Magneto simplesmente não jogou o Wolverine longe. Hoje não, pai. Aliás, eu não sei se o Magneto tá enfraquecido, mas ele me pareceu bem nerfado nessa luta. Ou então ele estava se segurando. Os X-Men demonstram bastante entrosamento, seguindo em frente para tentar chegar no Magneto, e o Roberto da Costa acaba atacando a Jubileu. Ele pede desculpas, a Jubileu não aceita e a briga dos dois começa. Xavier persiste em tentar convencer o Magneto, e o Magneto responde dessa forma. Ah, como eu esperei para poder dizer essas palavras a você, velho amigo. Cala a boca. O plano do Xavier é remover o capacete do Magneto e dominar a mente dele para que reverta o que ele fez com o campo magnético da Terra. O Ciclope está preocupado com a equipe dourada, e o Xavier diz que não tem tempo e que eles precisam confiar na equipe. Na Terra, o Morpho se transforma no Senhor Sinistro e tenta enganar o Bastion. Mas o Bastion, muito esperto, sabe que o Senhor Sinistro não arriscaria a vida para ajudar ninguém. Ele ataca o Morpho, que perde a sua transformação, e vemos que caiu o dispositivo que eles iam usar para deter o Bastion. Aliás, falando no Morpho, o poder dele realmente é bem roubado, ele consegue se transformar em qualquer um e também usar os poderes das pessoas. Uma das fraquezas do poder dele é que ele precisa manter a concentração, então quando ele é atingido, ele acaba perdendo a transformação muitas vezes. Além disso, ele não tem o mesmo controle dos poderes da pessoa que ele se transformou e ele não possui as memórias. O Fera tenta seguir com o plano, mas ele também é neutralizado. Em seguida, Tempestade e Forge também são derrotados pelos Sentinelas. Na sequência, temos uma grande reviravolta. O Senhor Sinistro continua a enfrentar a Jean Grey e diz que estava esperando ela trazer uma coisa para ele. É então que Jean Grey é atacada por Cable. Assim como Madeleine, o Cable também tem um dispositivo de controle mental. Cable e Jean Grey se enfrentam. Ela tenta convencer o Cable a lutar contra aquele controle mental. E logo após a Jean conseguir destruir a arma do Cable, ele mostra o quanto é poderoso. Ele tem os poderes do Ciclope e da Madeleine Pryor. Ele faz uma combinação dos dois e lança um ataque muito poderoso contra a Jean Grey. E mais uma vez, X-Men bebe da fonte dos animes. E nessa situação desesperadora, a Jean Grey ativa o seu elo mental com o Ciclope. E ele vê, sem poder fazer nada, o próprio filho dele quase destruindo a mulher que ele tanto ama. Através do reflexo do visor do Ciclope, vemos Jean Grey se despedindo e dizendo que o ama. Ao que tudo indica, o que a Vampira falou acabou se tornando realidade. Jean Grey foi obliterada pelo Cable. Em meio à luta, o Wolverine consegue dar uma gravata no Magneto. Mó vacilão. Magneto usa seus poderes para repelir o Wolverine, mas o capacete dele é arrancado da cabeça. E o professor, que é tão ético, não invadiu a mente do Mancha Solar nem a mente da Vampira, descumpre sua promessa de nunca entrar na mente de seu amigo Magnus. Mas o Ciclope, sabendo que o pessoal da Terra tá em dificuldade, ele ataca o Xavier e impede que ele domine a mente do Magneto. E meus amigos, quando o Magneto levanta outra vez, a gente vê que agora ele tá lutando a sério. Ele neutraliza todos os outros e usa o seu próprio capacete para fazer com que o Xavier não possa usar os poderes dele. O Magneto diz que o Xavier é um traidor e ele parece estar disposto a matar seu próprio amigo. Wolverine surpreende surgindo novamente e cravando sua garra no Magneto. Ao invés de ele ter acertado a cabeça ou continuado para neutralizar de vez o Magneto, ele ainda fala que os corajosos morrem sempre primeiro. Magneto diz que aquele embate chegou ao fim. Ele domina o esqueleto de adamantio do Wolverine, fazendo as garras dele se recolherem. O Magneto começa a extrair o adamantio de dentro do Wolverine. E o episódio se encerra desse jeito desesperador, com o Wolverine gritando de dor. Esse episódio tem como base uma HQ dos X-Men lá do ano de 1993.
do arco chamado A Atração Fatal, em que o Magneto tinha feito algo parecido com o que aconteceu aqui em X-Men 97. Claro que a adaptação ficou boa, mas tem algumas diferenças em relação à HQ. Primeira coisa que eu destaco é que lá a Jean Grey tinha que dar suporte pro Xavier para eles conseguirem invadir a mente do Magneto. O Magneto estava bem enlouquecido contra a humanidade, e o Mercúrio, que nessa HQ é filho dele, se volta contra o Magneto. E o Magneto decide matar o próprio filho. É nesse momento que o Wolverine, aproveitando uma brecha, ele ataca o Magneto. E é claro que ele se dá mal, assim como se deu mal aqui nesse episódio 9 de X-Men. Nos quadrinhos ele não morre, mas tem uma longa jornada até ele se recuperar e ele conseguir mais tarde o seu adamantio de volta. Tudo leva a crer que o Apocalipse pode aparecer nas próximas temporadas, tanto pelo que aconteceu com Wolverine nesse episódio, como o que aconteceu com o Gambit. Uma coisa que eu ainda tenho curiosidade de saber é como o Magneto sobreviveu a Genosha, e o sanguessuga que estava junto dele acabou morrendo daquele jeito. E sobre a Jean Grey ter morrido nesse episódio, eu acredito que ou ela não morreu, ou ela não vai morrer em definitivo. Mencionaram a Fênix nesse episódio, então talvez a Força Fênix faça a Jean Grey ressurgir. Ou então, quando o Cable voltar ao normal, ele pode viajar no tempo e conseguir evitar que a Jean Grey morra. Eu já tô ansioso para saber como vai se desenrolar o último episódio da temporada, já que nesse aqui deu tudo errado. E você, o que achou do episódio 9 de X-Men 97? Deixa sua opinião aqui nos comentários, valeu e até a próxima. Você vai